agradecer a presença. Acho que todo mundo está sabendo que hoje nós vamos prestar uma primeira homenagem à memória do João Christophe Iocose, um grande amigo do INPA. João Christophe foi uma das pessoas, entre aspas, externas ao INPA, porque ele não era de fato externo, mas aqueles que não foram pesquisadores da casa, talvez aquele que deu a maior contribuição ao desenvolvimento da matemática brasileira e ao prestígio da matemática brasileira. E, além de ser o matemático da estatura que ele é também, continua sendo um grande amigo da casa e um grande amigo de todos nós. Então, hoje nós vamos começar a expressar a nossa saudade, a nossa gratidão ao João Christophe, por meio de um ciclo de palestras, que tentaremos focar aspectos do trabalho de cada um de nós que tem que ver com o trabalho do próprio João Christophe. E o primeiro palestrante de hoje, de maneira muito natural, o Jacó, vai falar sobre bifurcações homoclínicas. Jacó. Obrigado, Marcelo. O João Christophe é amigo da casa há quantos anos? 2001. Ele chegou ao Rio de Janeiro e um fim de semana, na segunda-feira seguinte, esse prédio seria, a nova sede do INPA seria inaugurado. Ele veio aqui, voltou, me telefonou e disse: vocês não inauguram esse prédio na segunda-feira de jeito nenhum. Eu falei: mas isso é o jeitão brasileiro. Ele não viu quadros negros nas salas, enfim. E essa foi a primeira vez, naturalmente, que ele veio. Não conheceu a sede anterior. E depois ele repetiu muitas vezes essas viagens. De fato, a primeira vez ele passou 2 anos servindo, fazendo o serviço militar francês aqui nessa casa. Que a França permitia esses arranjos, em vez de servir ao exército, como é o caso do Brasil e outros tantos, havia a chance de ir para um país em que ele pudesse, talvez, ensinar. Então, dentro desse conceito, ele veio junto com Etienne Gis, praticamente na mesma data. Bom, eu vou falar sobre bifurcações de ciclos de Poincaré, bifurcações homoclínicas. Foi um tópico ao qual nós dedicamos muita atenção durante muito tempo. Então, eu vou falar sobre o último trabalho, muito longo, e vou dar algumas ideias. Impossível falar demais sobre ele sem gastar horas e horas. Tem mais de 200 páginas. Publication Mathématique, do Instituto de Haute Étude Scientifique. Bom, vamos lá? Então, aí sobre o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a criação de atratores ou não, em circunstâncias, em dados iniciais considerados importantes. É o que está escrito aí.
Então, a gente começa com ciclos. Daqui a pouco aparece a figura. E isso, primeiro, a chamar a atenção da importância desse assunto, provavelmente foi o Henri Poincaré, que é o que está escrito lá. O Henri Poincaré se envolveu com sistemas dinâmicos, e ciclos e bifurcações homoclínicas, porque ele ganhou um prêmio que tratava da estabilidade do sistema solar. E ele percebeu que, para tratar do assunto, ele precisava tratar de ciclos em sistemas dinâmicos e criação de atratores, enfim. O interessante, muito rapidamente, é que esse prêmio era um prêmio bastante importante, criado pelo matemático Mittag-Leffler, na Suécia, e ele e colegas dele vinham no Henri Poincaré, um grande gênio, jovem, e havia uma certa torcida para ele ganhar. Ele ganhou, mas o trabalho não estava correto. Ele teve que refazer depois, e aí começa essa história, que um pedacinho dela, não diretamente ligado à estabilidade do sistema solar, nós vamos tratar aqui. Então, nós vamos falar de famílias a um parâmetro de filomorfismo. Deixa eu mostrar figuras, que é sempre melhor. A figura inicial é essa que está aí à esquerda. Então, nós vamos... aqui à direita aparece qual a mudança que a gente vai fazer na figura inicial, criando ciclos. Então, um ponto, para ver se eu consigo isso. Eu vou mover esse ponto para aquele, esse é um movimento, então eu vou modificar a transformação até que esse ponto atinja aquele outro e, a partir daí, essa linha, que se chama variedade estável, fica ligada a essa que está se aproximando aqui da parte instável. Instável é o que sai, estável é o que entra. Então, nós vamos tratar de fazer essa conexão. É interessante que não foi... Hoje parece uma figura muito simples. Na época, nós levamos alguns dias para acertar o passo, aí, criar uma situação clara do que a gente queria. É exatamente essa ligação que eu indiquei agora. Então, o que a gente quer mostrar é que, se eu fizer uma mudança como essa indicada lá, nós vamos evitar a criação de muitos atratores. Então, essa é a meta, não fabricar muitos atratores.
nesse contexto. Então, é a frase final aqui. Eu vou fazer essa ligação, e uma vez que a ligação é feita, a maioria das transformações envolvidas, a gente chama de diffeomorfismo, que tem inversa e tudo diferenciável, não são uniformemente hiperbólicos, o que significa contração e expansão em dimensões complementares. Em particular, o sistema dinâmico não exibe atratores. Aí eu tenho contrações. E toda vez que a gente falar em a maior parte, em inglês most, significa para quase todo o valor do parâmetro, ou quase todo o valor do parâmetro. É bom. Nesse caso, acho que você quer dizer com densidade total de Lebesgue, não é? Que é um teorema análogo ao seu teorema de Flores, mas no caso Sim, senhor. Aí temos um super especialista. Não sei se vocês entenderam o que ele perguntou, mas estou dizendo que não. Quer dizer, é possível que seja verdade que para quase todo parâmetro se só tem um número finito de atratores, mas até onde eu sei isso ainda está em aberto. Mas eu não disse que... Pelo que eu entendi, esse seu teorema do Jean-Christophe é para a maioria dos parâmetros no sentido de densidade total no primeiro parâmetro de bifurcação. Densidade total no μ igual a zero. Bom, você depois vai falar, aí você coloca o seu problema com mais clareza. Mas a ideia aqui é evitar muitos atratores. Esse é o ponto. E atrator significa, por exemplo, um ponto, significa que as órbitas no futuro vão todas para esse ponto. Ele pode ser mais complicado, né? Ser uma figura diferente, geométrica, e a ideia de atrator, outra vez, no futuro, as órbitas convergirem a esse objeto geométrico que está aí, ou esse ou outro. Bom, é importante lembrar que essa história com Henri Poincaré começa com um livro que ficou muito famoso, chamado Méthode Nouvelle de la Mécanique Céleste. Esse é um livro que, para quem está interessado em dinâmica, ainda eu considero imperdível. Então, a questão de bifurcação de ciclos, que é o que a gente criou aí, é fundamental no estudo de dinâmica, porque a partir daí nós vamos determinar o que está acontecendo, se vamos criar atratores ou não, por mudanças nesses ciclos. Então, aqui existe o conceito de dimensão de Hausdorff, é um tipo de dimensão. Eu vou evitar várias das definições fundamentais,
mas acredito que já não precisa dar todas essas definições, acabaria o tempo antes de terminá-las e não leva a lugar nenhum. Então, a intuição aí vale. Se vocês querem saber mais sobre vários dos conceitos, é um livro ótimo, não é porque o Marcelo está aqui, não. Mas aí ele, alguns companheiros, não sei quem mais está aqui, o Bonatti não está, o Lorenzo Dias, cadê o Lorenzo Dias? Também não está, vamos puxar a orelha dele. É um livro excelente, publicado por esses matemáticos e colegas, Bonatti também. Enfim, que tudo isso é muito bem tratado de uma forma muito singela. É uma teoria pesada, sem dúvida nenhuma. Então, aqui eu estou a fim de criar um ciclo, como eu disse, levando aquele ponto à direita, na setinha horizontal, aquela linha chamada de linha estável, e vai lá para outra ponta. Eu estou criando, se vocês observarem, eu estou criando uma confusão maior aí na figura. Estou levando aquele ponto à direita, numa cabeça dessas que aparece do lado esquerdo, enfim, eu estou criando uma ligação que vai tornar a figura mais complexa. Isso aí, é interessante que isso aí está muito fácil, mas eu comentei antes, nós levamos vários dias para chegar nessa criatividade aí, como é que a gente cria essa ligação. Bom, talvez aí eu passei demais. Então, vocês estão vendo que nós criamos uma ligação dessa variedade estável, essa linha que converge para o PMI, isso é estável, e a outra que vem de baixo é o WU, é instável, essa é a notação clássica. Então, assim que nós mexermos mais o parâmetro, com um T pequeno, a maioria dos diffeomorfismos que nós vamos obter, quando a gente faz a ligação e penetra, né? A maioria dos diffeomorfismos vão ser hiperbólicos, isto é, vai ter uma parte que contrai, outra que expande, mas não uniformemente. Então, nós não vamos obter atratores fazendo essas, o que a gente chama de bifurcações. Quando a gente cria atratores, o sistema complica bastante. Então, nós estamos mostrando que, numa situação importante, delicada, há maneiras de criar mais dinâmica complexa, digamos, mas sem criar atratores ou repulsores.
Bom, alguma pergunta? Eu não queria atrapalhar muito a sua Não, palestra, você nunca me atrapalha. Mas só fazer um comentário para Sim. reforçar, talvez, o interesse e a dificuldade do resultado de vocês, né? Tem uma certa relação com as coisas que eu vou falar mais tarde, mas a gente já tinha mostrado que, sob as condições de vocês, é possível você construir exemplos de tangências persistentes entre as foliações estáveis e instáveis da ferradura depois da foliação. Então, vocês constroem, em particular, exemplos robustos, né, de ferraduras não uniformemente hiperbólicas, com tangências persistentes, quer dizer, que realmente não são hiperbólicas de um jeito robusto, quer dizer, elas têm tangências persistentes, mas elas são não uniformemente hiperbólicas, com densidade total no parâmetro inicial de classificação. Então, são um análogo natural. Pois é, mas eu disse isso. Dos atratores de Nós estamos evitando, criando dinâmicas bem complexas, sem criar atratores. Claro, é isso que está... Então, deixa eu ficar no lado fácil, senão a audiência vai para o espaço. Então, há um caso que vale a pena chamar a atenção. Quando bom, existe o que se chama dimensão de Hausdorff. Isso é um conceito de dimensão que pode ser fracionário, que é fundamental em dinâmica. Né? Esse mesmo resultado a gente espera de não criação de atratores por modificar o sistema, um sistema delicado. Né? A gente espera que isso possa ser levado muito à frente. Bom, um dos casos famosos aí é aquele em que é um caso clássico em que você... Deixa eu descobrir aqui em que página eu estou. É um caso em dimensão 2 de diffeomorfismo que preservam área. Aí você quer mostrar que perturbações não geram atratores. Isso é um problema clássico em que é possível que, com esses métodos que nós introduzimos, seja provável. Esse é um exemplo clássico em que a dimensão de Hausdorff do conjunto K pode ir até 2, né, e as mesmas ideias serem válidas. Isso é um desafio muito grande. E eu vou parar por aqui. Os meus colegas vão seguir. E eu quero dizer que o Jean-Christophe deixou uma marca muito grande aqui no INPA. Ele adorava o INPA. E, enfim, voltou muitas vezes. E deixou depoimentos nesse sentido. Ok, as ordens.
Então, eu soube por um matemático, eu estava visitando a França, o Institut de Haute Étude Scientifique. Eu me lembro do Rosenberg lá durante alguns anos. Um matemático francês, o Albert Faty, para ser mais preciso, me viu dando uma palestra nesse instituto de altos estudos. E disse, olha, tem um jovem muito brilhante que vai falar sobre coisa parecida aqui perto, que é Ossé. Não era longe desse instituto, você podia ir até a pé, para quem gosta de andar. Então, eu fui lá assistir a palestra desse jovem. Você foi andando, não? Hein? Você foi andando ou foi direto? Fui andando. É o que minha mulher me faz fazer hoje, todos os dias, andar muito. Ela está aqui presente. Então fui assistir e, de fato, havia uma conexão na palestra dele com algo que um aluno meu, que eu não vou dar o nome, estava ensaiando fazer. Eu gostei muito, começamos a conversar. Isso foi pouco antes de nascer uma amizade. Enfim, vamos em frente. Bom, no ano seguinte eu voltei à França e de passagem para ir a Warwick. Aí voltei a encontrá-lo. A essa altura, eu tentei evitar um pequeno conflito entre o trabalho feito aqui no Brasil e o dele. Mas foi resolvido, bem resolvido. E eu fui com uma delegação francesa a Warwick, numa reunião muito boa, talvez uma das primeiras, de qualquer maneira, em sistemas dinâmicos. E nos acompanhava o Jean Christophe. Então, cresceu muito essa amizade. E daí nós discutimos problemas de interesse comum, matemáticos, e a ideia dele vir fazer o serviço militar, entre aspas, e de militar. Não tinha nada, né, aqui no Brasil. O orientador dele também era um matemático de primeiríssima qualidade, o Michel Lerman, estimulou muito isso. O Michel Lerman, por sua vez, tinha estado no INPA em... puxa vida, 86? Não, antes. 76. Olha o velho, está aí me atrapalhando. Em 76, porque também tinha trabalhos muito afins com trabalhos que nós estávamos fazendo no INPA. Então, esses encontros, parecendo fortuitos, mas nem tão fortuitos, acabaram levando a essa ligação muito forte. Então, o Jean Christophe veio, passou 2 anos, ao mesmo tempo, por coincidência, que o Etienne Gis, outro matemático de primeiríssimo nível, que também ficou 2 anos no Brasil. Eles continuam vindo até hoje. O Jean Christophe, infelizmente, não. E foi uma história bonita.
Obrigado, Jacó. Vamos continuar direto com a apresentação do Wellington, que vai falar sobre difeomorfismos críticos e homeomorfismos críticos e difeomorfismos do circo.